capítulo 10, que é Training Transformers from Scratch, treinando Transformers do zero. O capítulo é dividido em duas grandes partes, que são, bem, a escolha e a coleta de um banco de dados, em larga escala, no caso, e as questões envolvidas nessa escolha e no processamento, e também como você conseguir coletar, onde você encontrar um repositório para você coletar dados em larga escala. E, a partir disso, do processamento de dados, a escolha de um tokenizador, o que compreende a avaliação de um tokenizador para a tarefa que você quer desempenhar, como treinar um tokenizador do zero. E depois, a outra parte que o Jorge vai apresentar é o treinamento do modelo em escala com utilização de múltiplas GPUs. Então, agora nessa aula que a gente vai abordar vai ser o trabalho com um grande banco de dados e seus desafios, a criação e importação de dados em larga escala e etapas para o treinamento de um tokenizador. A primeira coisa que os autores apontam, logo na introdução do capítulo, é que o trabalho com um grande banco de dados envolve alguns desafios. Os principais são as dificuldades do controle do conteúdo e o armazenamento e processamento do dataset. A grande questão da dificuldade de controle do conteúdo é que quando você está coletando um banco de dados em grande escala, ou ele é fruto de alguma outra tarefa subjacente que já acontecia, como, por exemplo, o registro de logs de alguma coisa, ou então o banco de dados de alguma empresa, ou então ele vai ser coletado em alguma nuvem, ou então em alguma plataforma online, como, por exemplo, uma plataforma de mídia social como o Reddit da vida, e ele vai ser coletado de forma automática. O que gera algumas questões de controle do conteúdo, como, por exemplo, você não consegue controlar muito bem o que vai entrar dentro do seu dataset. E aí isso gera algumas questões como a criação de stop words, o que vai ser processado, o que não vai ser processado, se você vai ignorar determinadas partes do dataset. São decisões que devem ser feitas e que a gente vai discutir aqui ao longo da apresentação. E a questão do armazenamento e processamento é que, bem, às vezes você pode coletar um banco de dados e querer, assim, tão grande e querer processar ele, só que o que acontece? Às vezes o banco de dados é muito maior do que a sua memória RAM, ou então às vezes ele nem cabe no seu disco rígido. E aí também a gente vai discutir algumas soluções para esse tipo de situação. Alguns exemplos aqui da questão do controle de conteúdo é que os autores apontam que os modelos BERT e também o GPT-1 são treinados através do banco de dados, do dataset Book Corpus, enquanto que o T5 ele é treinado a partir do dataset C4. E aí isso tem algumas questões. Por exemplo, o C4 ele utiliza um modelo que é traduzido automaticamente do francês. E aí ele não é traduzido por humanos, o que gera um problema primeiro, de stop words. Então ele tem palavras que são comuns da língua inglesa que são completamente ignoradas pelo modelo, como, por exemplo, palavras de conteúdo explícito, como sex. Só que também são palavras comuns e que não têm necessariamente que ser utilizadas em conteúdo explícito, mas elas não são representadas. E também algumas palavras de determinadas variantes do inglês, como, por exemplo, o dialeto afro-americano. Esse também é completamente não representado. Todas as palavras são palavras assim, mais padronizadas. E o Book Corpus tem algumas outras questões, que é violações de direitos autorais. Por quê? Porque ele é um dataset baseado em diversos livros de diversos gêneros. Isso envolve desde livros clássicos de romance até suspense, fantasia, esse tipo de coisa. Só que o que acontece? Uma análise desse dataset mostrou que a maior parte dos textos que o compõem são do gênero romance. Então esse é um dataset um pouco enviesado nesse aspecto. E para mostrar isso, os autores até fazem uma comparação entre o GPT e o GPT-2 com uma tarefa de geração de texto, em que, enfim, eles apontam que o GPT, como eu falei, ele foi treinado a partir do dataset Book Corpus, enquanto que o GPT-2 ele foi treinado a partir de notícias e páginas da web, principalmente da plataforma social Reddit. Então, o conteúdo que treinou esses dois modelos é completamente diferente. E apesar deles terem uma quantidade parecida de parâmetros, ou seja, então, não é um problema exatamente da questão de parâmetros que foram criados a partir do treinamento,
eles geram textos completamente diferentes. Eu fiz esse teste também no código que eu vou disponibilizar depois, e aí eu vou mostrar para vocês depois, mas o teste que os autores fazem é o seguinte, eles dão a sentença when they came back e pedem para os dois modelos completarem essas sentenças e darem 3 exemplos. O GPT-1, que é o da esquerda, como ele tem esse enviesamento em relação a conteúdos do gênero romance, ele gera muito mais textos baseados em um diálogo, até com mais pontuação de livro mesmo, com aquela coisa do diálogo entre aspas, e muito mais entre um homem e uma mulher do que o GPT-2. O GPT-2, ele faz textos muito mais concisos e diretos ao ponto e com muito mais, assim, muito mais puxados para o gênero notícia. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração quando você vai treinar um modelo, porque dependendo da tarefa que você quiser desempenhar, o seu dataset vai ser bastante importante e pode gerar resultados que podem não ir de acordo com o que você está esperando. O que os autores apontam é que o GPT-1, por exemplo, é muito melhor para você utilizar em tarefas de ajuda na escrita de livros ou então na criação de histórias para jogos do que o GPT-2, por exemplo, enquanto o GPT-2 é muito melhor para análise de conteúdo em mídia. Agora, sobre a questão do armazenamento e processamento, muitas vezes o dataset, como eu falei, é maior do que a RAM do computador, e aí isso exige algumas questões de estratégias de processamento. Os autores apresentam para a gente a biblioteca Dataset, que é uma biblioteca que armazena, que é utilizada para o processamento de grandes bancos de dados. E como é que ela faz isso? Ela armazena o seu dataset no seu disco rígido de uma forma que seja apenas leitura e funcione com um mapeamento byte por byte entre uma memória virtual que é criada também para estabelecer uma relação com esse arquivo no seu disco rígido. Então, ele utiliza o disco rígido como uma extensão da memória RAM do computador. E, a partir disso, ele consegue processar bancos de dados enormes com o mínimo necessário de memória RAM. E aí, até como os autores apontam no livro, eles fazem um teste do processamento do banco de dados deles, que tem no total 183 gigas, e bem, processam através da biblioteca Dataset, e aí depois eles expõem aqui para a gente a memória RAM utilizada e eles utilizam praticamente só 5 gigas de memória RAM para processar 180 gigas de texto. Além disso, tem algumas outras questões de facilidade de processamento através da dataset, que é através do streaming, por exemplo, você pode streamar um dataset inteiro, fazer download de um dataset inteiro, um por um, como um objeto iterador, direto do hub do Hugging Face. E isso também ajuda bastante na hora do processamento e na otimização do download dos dados. Isso eu tirei direto do hub do Hugging Face. É um esquema mostrando como funciona. Você tem um dataset, como está aqui na esquerda, e aí ele é transposto para o disco rígido do computador em formato de linhas ou então formato de coluna, com um mapeamento byte por byte com uma memória RAM virtual, e ele serve apenas como leitura. E aí, enfim, quando você está processando esse banco de dados, cada linha ou coluna é lida de uma por um. E, além disso, ele tem também alguns mecanismos de ajuda no processamento para evitar uma sobrecarga, que é quando ele lê uma linha ou uma coluna, ele já e passa para a próxima, ele já apaga a anterior para poder assim, evitar que estejam sendo processadas coisas que não são mais necessárias. Aqui, os autores apontam que os autores explicam como eles coletaram o banco de dados. A tarefa que a gente vai desempenhar aqui é a geração de texto, mais voltada para a linguagem Python, então a gente vai gerar códigos em linguagem Python. Para isso, os autores coletam uma grande quantidade de dados, e aí eles apontam que essa grande quantidade de dados pode ser coletada, por exemplo, dentro da própria API do GitHub, ou então a partir de nuvens, como o Google BigQuery. A API do GitHub não é a melhor coisa, a melhor opção para esse tipo de tarefa, porque
a intenção é coletar dados em larga escala e a API do GitHub ela tem uma limitação de requisições que você pode fazer, então demora muito. Então, os autores apontam a utilização do Google BigQuery porque ele armazena todos os códigos existentes dentro do GitHub em um repositório e todos os códigos, na verdade, de 0 a 10 megabytes e que estão abertos ao público, né? E é fácil de fazer requisições lá. Eu deixei um vídeo aqui e também um artigo para quem quiser dar uma olhada, quando você quiser dar uma olhada no nosso slide depois. Mas eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Eu fui lá fazer a coisa para ver como é que é. Peraí, tá dando para ver a tela? Aqui? Tá. Tá, a gente está no Google BigQuery. Eu vou puxar aqui as duas abas. Uhum. Tá, aqui a gente está no Google BigQuery. E é o seguinte, para você conseguir puxar os dados lá, primeiro você tem que iniciar um projeto, que é aqui. Você clica em novo projeto e é bem simples, na verdade. Eu criei alguns para fazer testes. E aí, quando você cria um projeto, você vai criar um banco de dados aqui, que também é super fácil. O projeto vai aparecer aqui, você cria um banco de dados aqui. E aí depois você vai criar uma tabela para você poder despejar os dados dentro da tabela. Aí, no Google BigQuery, tem diversos repositórios. Esse aqui é o repositório do GitHub. Quando você chega aqui, é uma coisa super simples, na verdade. O grande problema é você conseguir processar isso tudo com a máquina que você tem. Mas você clica aqui para fazer uma consulta, vai abrir essa telinha aqui, e você copia e cola o código SQL que os autores mostram no livro. Só que antes de copiar e colar o código SQL, é bom vir aqui em mais e configurações de consulta e colocar para onde você quer que os dados vão, né? Então você bota aqui para definir uma tabela, digita aqui o seu conjunto de dados. No caso, por exemplo, seria o Training Transformers. Ele vai aparecer aqui e aqui o nome da tabela, salva, e aí quando você executar, vai tudo direto para lá. Eu não vou executar aqui, porque eu tentei isso, mato meu computador completamente. Ele processa 2,7 terabytes de dados, então Nossa, é uma coisa meio complicada, demora bastante. o que Mas que é enfim, isso? É o GitHub inteiro? na verdade, tudo que existe no GitHub, de 0 a 10 megabytes, e Ah, que está como aberto ao público. Tudo. caramba. Então, é uma coisa enorme. Só para abrir as tabelas que tem aqui do repositório, já pesa o computador. Mas dá para fazer. Depois que se você conseguir executar e sobreviver, você vem aqui, vai estar aqui na sua tabela, todos os dados, aí você clica aqui e em exportar. Aí você pode escolher como você quer exportar. Se você quer exportar com planilhas, se você quer ir para o Google Cloud, por aí. Aí você consegue fazer o download dos dados. Esses são os dados que os autores estão trabalhando. Eu não vou pegar os dados a partir disso, porque, como eu falei, demora muito. Eu vou clonar, na verdade, o repositório que eles postaram no Hugging Face. E eu vou mostrar para vocês também como é que faz isso. Mas, enfim, é só para quem quiser saber. É assim, não sei se é muito bobeira ficar mostrando esse tipo de coisa, mas como eu sou de uma área Não, diferente, eu estou acostumado a, quando eu vou explicar, ter que explicar tudo tintim por tintim. Então, enfim, depois disso, o que os autores. Vou voltar aqui para a apresentação. Depois disso, quando você coleta o seu banco de dados, o que os autores ensinam, né, e apontam, é que é uma boa prática você dar upload de todo o seu banco de dados para o hub do Hugging Face, porque a partir dali ele pode ser streamado e fica muito mais fácil o processamento dele. Para você dar upload de um banco de dados para o Hugging Face, é uma coisa super simples também. Você tem que ter os dados na sua máquina local ou então na sua máquina virtual. Eles têm que estar numa pasta. Você tem que criar uma conta no Hugging Face e criar um token de acesso nessa conta. E aí você vai importar a biblioteca do Hugging Face. Eu vou mostrar tudo isso no código daqui a pouco. Você vai importar a biblioteca do Hugging Face e vai logar nela através da. Você pode logar nela programaticamente através da função login. Aí você vai ter que colocar esse código, esse token de acesso. Depois você vai criar um dataset a partir do terminal. E depois você faz o upload do arquivo através de uma função. Eu vou mostrar isso no código agora. Só um segundo. Esse aqui é o código que eu e o Jorge a gente está fazendo para a apresentação do capítulo. Aqui foi
é um código do Colab, então eu tive que instalar todas as coisas. Aqui é a importação das bibliotecas. Tá pequeno ou vocês querem que eu aumente um pouco mais ou tá bom de tamanho? Se aumentar um pouquinho mais, a gente fica satisfeito. Não precisa Vê muito, se, não. Tá vê bom, se tá tá bom. bom. Tá. Melhorou. Uhum. Aqui, coisas legais assim, que eu já posso ir mostrando para vocês, até chegar na parte do Push to Hub. Eu fiz o teste como eu falei, eu fiz o teste que os autores mostraram em relação à a geração de texto com os dois modelos diferentes. Eu usei o GPT e o GPT-2, e aí fiz o teste dos parâmetros deles, eles têm realmente parâmetros muito parecidos. O GPT-1 tem 116 milhões e meio e o GPT-2 tem 124 milhões e quase meio também. E aí, enfim, fiz uma função para definir um pipeline de geração de texto e com prompts que os autores deram, que é o When They Came Back, e pedir para cada um retornar 3 sequências que eles quisessem. E aí eu tive mais ou menos o mesmo resultado que os autores, que foi assim, a geração de texto pelo GPT-1 tem muito mais uma questão de um casal, uma coisa romântica bem, diálogos, como por exemplo, when they came home with the baby, quando eles voltaram para casa com o bebê, ela estava nervosa, realmente parece uma narrativa, e tem muito mais questões que você vê em livro, né, em diálogo de livro, enquanto que o GPT-2 é muito mais uma questão ele apresenta coisas muito mais parecidas com uma notícia mesmo. When they came back, they found out the police had been arrested. É muito mais puxado para o gênero notícia. Mas agora sobre a questão de adicionar um dataset ao hub do Hugging Face. Como eu falei, primeiro você faz login com o seu token, depois você criar a sua conta. Aí eu fiz o login. Depois você tem que criar um repositório para você dar upload para lá dos seus dados. Esse aqui é o código que você usa no seu terminal para você criar o repositório. Eu deixei uma versão assim bem genérica para quem quisesse mexer com isso depois, mas eu fiz uma tentativa minha que eu já vou mostrar também. Os autores dividem o repositório deles entre de treinamento e validação. Eu tentei fazer a mesma coisa. E essa aqui é a função para você dar upload dos seus arquivos para o Hub depois. Você tem que especificar o caminho para o arquivo na sua máquina, seja local ou virtual. Aqui você vai informar o caminho para onde você quer que o arquivo vá dentro do dataset, dentro do repositório no Hugging Face. Aqui o ID do repositório, que geralmente é o seu usuário e o nome do dataset, e o tipo do repositório, que é dataset nesse caso. O que eu resolvi fazer? No meu mestrado, eu trabalhei com processamento de linguagem natural de textos na plataforma social Reddit. Eu tinha no total todas as postagens de 74 usuários do Reddit que davam no total quase 16 mil textos. Eu resolvi dar upload de todos esses textos para o Google Colab e depois disso tentar colocar todos esses textos no hub do Hugging Face para ver se eu conseguia fazer tudo direitinho com essas funções que eu coloquei. Esse aqui foram todos os dados que eu coloquei para testar. Eu fiz uma lista de arquivos de treinamento e uma lista de arquivos de validação que liam os autores. E criei um repositório chamado Training Transformers e Training Transformers Invalid. Fiz o login, como os autores apontam. Essa aqui foi a criação dos repositórios. É uma coisa bem tranquila, só você executar isso aqui, e aí vai falar você quer proceder ou não quer, você digita Y, dá Enter e cria automaticamente lá no hub do Hugging Face. E aí, depois disso, para cada lista de arquivos que eu criei, eu dei upload neles, seja para o repositório de treinamento ou para o repositório de validação. E aí eu vou mostrar para vocês como é que fica assim que a página carregar. Só um segundo. Aqui. Meu Deus. Tá. Esse aqui é o repositório de validação. Eu resolvi dividir, eu tinha 74 usuários. Eu resolvi dividir entre 5 para validação e 69 para treinamento.
E aí, enfim, eu passei os meus arquivos, acho que o 6 ao 10 para esse hub de validação, e aqui dá para ver eles direitinho, estão todos aqui. E aqui dá para ver o tipo de arquivo, como é o conteúdo do arquivo. São todas postagens no Reddit. Aí as postagens depende da postagem do usuário, então podem ser postagens maiores ou menores, mas é isso, são todas as postagens de cada usuário que eu consegui coletar. Esse é o repositório de validação e esse aqui é o repositório de treinamento, que tem todos os outros 69 arquivos. E é uma coisa super rápida e bem prática mesmo. E dá para ver aqui que é o mesmo tipo de arquivo. E é isso, foi uma coisa bem tranquila de se fazer. Agora voltando para a apresentação, para mostrar como é que a gente vai fazer para acessar esses arquivos a partir de agora. Um segundo. Pronto. Tá. A partir do acesso a esses arquivos, o que a gente pode fazer? A gente pode treinar um tokenizador. Ou então utilizar um tokenizador já treinado para a tarefa que a gente quer desempenhar. Os autores resolvem treinar o próprio tokenizador, porque como a tarefa vai ser a geração de linguagem Python, muitos dos tokenizadores disponíveis, eles são disponíveis para processamento de linguagem natural, então não funciona muito bem, porque muitas vezes não consideram indentação, que é uma coisa importante, ou então tem um processo de normalização que pode complicar um pouco a visualização dos dados, ou o processamento deles pode cortar coisa que seria importante. Então, enfim, primeiro eles voltam no capítulo 4 e discutem o que é um tokenizador. E, bem, o tokenizador nada mais é do que um pipeline de 4 etapas, que é uma etapa de normalização, que é quando acontece a limpeza dos dados. Então, quando, por exemplo, você transforma tudo em lower, né, deixa tudo em caixa baixa, ou então quando você tira símbolos, emojis, ou às vezes números, esse tipo de coisa. Quando você padroniza os dados, a pré-tokenização é a divisão dos strings em palavras, ou então em elementos menores, aí vai depender do que você pretende fazer em termos de tarefa. O modelo tokenizador é justamente a parte do pipeline que é treinável. Existem diversos tipos de modelos, como, por exemplo, o Unigram, que é um algoritmo que começa com todas as palavras do seu corpus vetorizadas, e depois disso ele vai diminuindo a partir da frequência em que elas aparecem até chegar no vocabulário alvo mais conciso possível. E também existem outros modelos de algoritmos como o BPE, que é o Byte Pair Encoding, que é o que a gente vai utilizar aqui, que trabalha com processamento de caracteres Unicode. E depois disso existe a etapa de pós-processamento, que é quando a gente adiciona a posteriori coisas que vão ajudar no processamento, que a gente considera importante, como, por exemplo, a adição de tokens especiais, como de início da sentença e final da sentença. É legal apontar também que o treinamento de um tokenizador não é que nem o treinamento de um modelo de transformer, por exemplo, ou algum outro tipo de rede neural, não envolve pesos e backpropagation. Na verdade, é só um mapeamento de strings em integers e a computação da frequência deles. E aí, depois os autores discutem como medir, né, a performance de um tokenizador. Eles apontam que a principal forma assim, de medir isso é você gerando o seu tokenizador, treinando ele e depois colocando ele para a prática na tarefa que você quer desempenhar. E aí você vê se os tokens gerados ali estão fazendo sentido para a tarefa que você quer desempenhar. Mas, além disso, existem outras coisas que podem ser utilizadas como métricas. Como, por exemplo, a fertilidade de subpalavras, né, ou subwords. Essa é bastante utilizada para modelos do tipo BPE. Por quê? Porque, bem, você mede quando você gera uma determinada palavra, como por exemplo remake, você vê quais são os subtokens que estão dentro das subpalavras que estão dentro desse token
como remake, no caso, poderia ser o afixo, né? Na verdade, não é afixo, mas o par re e make, que são duas ocorrências de elementos com bastante frequência num texto, por exemplo. Também existe a proporção de palavras continuadas, que é a proporção de palavras tokenizadas que podem ser divididas em pelo menos 2 subtokens. Então, isso é muito pouco diferente da fertilidade de subpalavras, porque a fertilidade de subpalavras ela está contando a quantidade de subwords que podem se transformar que podem ser representadas juntas como uma palavra só. Já a proporção de palavras continuadas é quando o algoritmo ele tokeniza uma palavra por completo e aí dentro dessa palavra que foi tokenizada por completo, se existe forma de segmentar ela em tokens menores. E também existe a cobertura do algoritmo, que é a proporção de palavras ou tokens que são raramente presentes no corpus tokenizado. Isso pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim, dependendo da tarefa que você quer desempenhar. Porque se você tem uma grande quantidade de tokens que são pouco representados no corpus, isso pode ser bom na hora do modelo conseguir processar idiosincrasias ou coisas semelhantes, mas também pode ser ruim porque você pode ter uma grande quantidade de dados ali que são processados, mas não são realmente utilizados, ou são utilizados muito pouco. Agora, a questão da discussão de um tokenizador para a linguagem Python, a gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro, a questão da normalização. Por exemplo, a gente deve cortar espaçamentos e indentações dos strings que a gente vai fornecer para o algoritmo, já que a gente está tentando criar um algoritmo que vai servir para processamento de linguagem Python depois. Os autores apontam que o melhor seria não, porque indentações e espaçamentos dentro da linguagem são utilizados para definir hierarquia e outras questões importantes. Também a questão do corte de símbolos especiais é uma boa ideia. Os autores também apontam que não, porque podem existir, por exemplo, hashtags que são utilizados para realizar comentários, esse tipo de coisa. Então, o autor aponta que o melhor tipo de modelo possível seria aquele que não tem um pipeline de normalização e também que não exclui esse tipo de caractere. A escolha do modelo foi um modelo BPE, porque, bem, a melhor ideia, segundo os autores, é você utilizar um modelo que seja misto. Porque caso você, por exemplo, tenha um corpus e você transforme todas as palavras desse corpus em vetores e tokens, o que pode acontecer é você criar uma matriz muito grande que seja muito complicada de ser processada para a linguagem Python. Como também, se você mapear todos os caracteres como caracteres individuais, o que pode acontecer é que você vai ter também uma quantidade muito grande de idiosincrasias e um processamento desnecessário de caracteres individuais. O modelo BPE, ele primeiro mapeia um caractere a um byte, e esse byte tem uma representação Unicode em UTF-8, né, na codificação UTF-8, e ele começa com um vocabulário base de 256 caracteres, Unicode, só que esses 256 caracteres Unicode eles podem ser combinados na representação para poder representar qualquer outro caractere que apareça no corpus. Então, ele é uma abordagem meio termo entre você mapear caracteres e você mapear unidades maiores como palavras. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Primeiro, o que eu estava falando, as características do tokenizador BPE, ele computa todas as palavras do corpus e aí depois todos os caracteres que estão nessas palavras. Inicia com um vocabulário inicial de 256 caracteres Unicode. Todos eles são compostos de 1 a 4 bytes. E ele concatena os caracteres que estão no corpus a partir da frequência deles, gerando novos elementos, novos tokens, a partir da frequência com que os caracteres ocorrem juntos. E é isso, compreende uma abordagem média entre computar caracteres individuais e computar unidades maiores. Então, como ele funciona? Ele funciona em etapas. Digamos que a gente tenha, por exemplo, um corpus que seja composto pelas palavras hug,
que ocorre 10 vezes, pug, que ocorre 5, pum, que ocorre 12, bum, 4 e hugs, com S no final, 5 vezes. Primeiro ele segmenta todas as palavras e gera o vocabulário inicial, que é todos os caracteres que estão nessas palavras. Então, H, U, G, P, N, todos os caracteres individuais que estão nessas palavras. Depois, ele vai computar a quantidade, a frequência com que esses caracteres ocorrem juntos, em pares. Então, um par de caracteres que ocorre com bastante frequência é o par UG. Então, o que o algoritmo faz? Ele concatena U com G e isso gera um novo token, que é o token UG. A partir daí, ele vai computar a frequência do próximo par que ocorre com uma grande frequência também. No caso aqui, o N. Então, ele vai formar o token UN. E assim ele vai gerando pares. O legal é que cada um desses pares eles começam a ser tratados como um token único. Então, esses pares também podem ser concatenados com outros caracteres. Então, você, no futuro, computando a frequência de cada par, ele pode acabar formando, por exemplo, a palavra hug, quando ele vê que H ocorre com bastante frequência com o G, e aí ele forma hug. O próprio Hugging Face tem um artigo sobre como funciona essa computação e eles explicam também a mesma coisa que eu acabei de explicar, só que de uma forma mais visual. Eu deixei também o link para esse artigo nos slides. E o que é explicado é o seguinte: eles dão um exemplo desse corpus, que são essas palavras, Hugging Face, Hug, Hugger, todas essas palavras. E o que o algoritmo faz primeiro? É o split dessas palavras, ou seja, vê todos os caracteres que estão nessas palavras e compõe um vocabulário inicial, que é a ocorrência única de cada um desses caracteres. A partir disso, ele computa os pares de cada um, ele computa a ocorrência dos pares de cada um desses caracteres. Então, aqui ele está computando a ocorrência de R com N. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes acontece R com N um do lado do outro? Mas ele vai fazer isso para cada um dos pares. Então, R com N, A com R, E com A, L com E. E aí, ele dá a frequência de todos. A partir da frequência, ele começa a compor os tokens que são subwords pares. Como, por exemplo, a maior quantidade de frequência aqui é 4. Então, ele pode formar, por exemplo, um par com frequência 4, como o par LE. E aí, esse par vai para o vocabulário como um novo token. A partir disso, o algoritmo consegue ver que ele pode concatenar quando ele encontrar num texto LE quando estão juntos, e aí, a partir de LE, ele pode formar também LEA, porque também ocorre com uma grande frequência, e depois ele pode formar LEAR, e depois LEARN, até formar a palavra learn, porque é uma palavra que ocorre com bastante frequência no corpus. Tem vezes que ele não vai conseguir chegar a formar uma palavra inteira, mas ele consegue, por exemplo, formar afixos, geralmente palavras curtas, como the, são formadas com frequência, e por aí vai. O que é legal desse tipo de algoritmo é que ele permite estabelecer a relação entre afixos e palavras, assim como o processamento de palavras nunca vistas. Então, quando aparece uma palavra, por exemplo, que misture duas subwords, mas essa palavra não existe no corpus, ele não vai dar para essa palavra uma tag do tipo unknown, né, desconhecido, como alguns outros algoritmos dão. Às vezes ele consegue computar que essa palavra é a mistura de duas outras subwords que estão no corpus, o que também permite um escopo maior de processamento de palavras ou elementos. E aí, como é que funciona a gente criar um tokenizador para a linguagem Python utilizando o algoritmo BPE? Bem, a gente tem algumas etapas a seguir. Primeiro, a gente tem que estabelecer o modelo tokenizador. A gente vai escolher o GPT-2. Depois disso, a gente tem que especificar o tamanho-alvo do vocabulário. Os autores apontam que a convenção é a escolha de múltiplos de 8, porque, bem, esse algoritmo compreende um processamento no nível Unicode, que é um mapeamento de bytes, e os bytes são conjuntos de 8 bits, então a convenção é escolher múltiplos de 8. Depois disso, a gente prepara uma função iteradora para prover os inputs de strings para treinar o tokenizador.
a gente chama o método train from new iterator da biblioteca do Hugging Face, e a gente, a partir desse método, a gente vai treinar o nosso tokenizador, depois a gente pode avaliar ele em relação à tarefa que a gente quer desempenhar, e por fim a gente pode salvar ele no hub do Hugging Face. Eu fiz essas etapas para testar também, com os dados dos autores e também com os meus dados. E vou mostrar para vocês. Primeiro aqui, quando eu utilizei os dados dos autores, eu tive que streamar os dados deles do hub do Hugging Face. E aí, existem formas diferentes de fazer isso. A primeira forma é você clonar todo o diretório dele, todo o repositório deles, através do terminal, com esse código aqui. Você usa git clone e aí o endereço para o repositório. Eu não utilizei esse método aqui no Colab, por quê? Porque tem 180 GB o repositório deles, então eu não consigo colocar na máquina virtual do Colab. Mas existem outras formas. Como, por exemplo, você pode fazer o streaming dos dados, ou seja, você vai baixando linha por linha e você acaba não ocupando muito o armazenamento da sua máquina, porque você processa linha por linha e quando uma linha é processada, ela já é automaticamente deletada. É um processo bem rápido também. Você faz download direto do hub do Hugging Face. Também tem como eu coloquei esse exemplo aqui, porque tem como você também streamar os dados que já estão na sua máquina. Como, por exemplo, se você tem um arquivo comprimido e você não quer descomprimir ele, porque ele vai ficar muito grande, você pode ir descomprimindo linha por linha e fazer um streaming de dados locais. Mas isso também não funcionou no nosso caso aqui, porque, de qualquer forma, os arquivos comprimidos também são muito grandes. Então, a melhor forma foi acessar o dataset dos autores através do streaming online. Então, enfim, aqui as nossas etapas. Primeiro, eu fiz toda a avaliação junto com os autores assim, todo o processo que os autores passam, né, de escolha de um tokenizador. Eles começam pensando nos tokenizadores do T5 e do Camembert. E por que esses tokenizadores são excluídos? Porque o T5 ele tem uma grande quantidade de stop words, então ele não representa palavras simples do inglês, como aquela questão do sex. Ele não tem essa palavra. Sex é representado como S e é X. Então, ele acaba transformando diversas palavras do inglês em palavras segmentadas. Então, não foi uma coisa legal. Os autores não gostaram dessa possibilidade. Enquanto que o Camembert, ele é treinado na língua francesa. Então, ele não reconhece diversas palavras simples do inglês, como a palavra Bing também. E também segmenta ela. Então, eles foram descartados. A gente acaba parando no modelo do GPT-2, porque ele não tem um processo de tokenização, e também ele funciona, como eu falei, com o algoritmo BPE, então parecia ser um bom modelo para esse tipo de tarefa. Aqui a gente está trazendo, né, o modelo do GPT-2 e a gente está criando também um string simples de linguagem Python para poder fazer o teste, para ver se esse modelo realmente serviria. E aqui a gente vê que ele realmente faz uma tokenização boa do modelo, quer dizer, do string que a gente fornece. É legal apontar que, por exemplo, esse G e SEI aqui, o G é justamente o mapeamento Unicode dos bytes de espaçamento, enquanto que o C, que também é um caractere meio especial, assim que a gente não vê com frequência, ele também é um mapeamento Unicode, só que para uma nova linha. E aí ele se mostrou um bom modelo para servir de tokenizador. Aqui eu pedi para ele me dar o pipeline de normalização desse modelo, e não há nenhum, o que os autores apontaram que era o ideal para geração de linguagem Python. E aqui eu pedi para ver a tokenização desse modelo. O que é uma coisa bem legal também de notar, é que, bem, o modelo tem os tokens, e aí ele vem com números logo depois dos tokens. Esses números é o index de cada um desses tokens. Então, por exemplo, o token def começa no index 0 e termina no index 3. E o que isso permite? Isso permite que, por exemplo, se durante o pipeline do tokenizador alguma coisa for excluída, como um caractere especial que é rejeitado pelo algoritmo, você ainda consegue ver onde estava cada palavra no input inicial. Você não perde a relação entre as palavras ou os elementos, os caracteres,
e a posição inicial deles antes da tokenização. Então é uma coisa legal para você depois fazer o mapeamento de volta, caso seja necessário. Aqui eu quis visualizar o mapeamento de bytes, né, o mapeamento Unicode, então eu pedi para me dar o mapeamento Unicode da letra A, então A é codificado como isso aqui, no mapeamento Unicode, e é representado como um único byte, que é o 97, enquanto que o símbolo de euro, por exemplo, é codificado com um mapeamento maior, que compreende 3 bytes, que são esses três aqui, 226, 130 e 172. Aqui eu pedi para me dar o vocabulário base do BPE, e aí imprimir mais alguns elementos, como, por exemplo, a exclamação e esse símbolo aqui, que, não é, que a gente não precisou utilizar, então, mas eu só pedi para ver os símbolos do mapeamento Unicode para ver como é que funciona. Agora, indo de novo, voltando para o GPT-2, o tamanho do vocabulário dele inteiro é de 50.257 tokens, o que é muito token. E aí isso levanta algumas questões, do tipo, será que a gente deveria realmente usar o GPT-2 já pré-treinado? Por quê? Porque ele consegue dar uma representação boa de tokens para a linguagem Python, mas ao mesmo tempo ele tem muito token que é completamente desnecessário, como por exemplo esses aqui. Eu pedi para... Aqui a gente está chamando todos os tokens, com os maiores tokens, na verdade, do modelo, e eles, na verdade, são uma espécie de indentação de fórum, linhas para separar postagens em fóruns, porque o GPT-2 é treinado com dados do Reddit, né, que é uma plataforma de mídia baseada em interações meio assim, de fórum mesmo. E também ele tem muitas palavras que são completamente desnecessárias para assim, para uma tarefa de geração de textos em linguagem Python, porque Gaze, Collider, Hitman, esses últimos tokens que foram gerados pelo algoritmo não são muito úteis para esse tipo de tarefa. Então, o que a gente decide fazer, os autores apontam que a melhor coisa a se fazer é treinar um tokenizador que utilize o mesmo algoritmo, mas com um banco de dados que seja mais focado na tarefa que a gente quer desempenhar. E que é o que a gente vai fazer agora. Então, primeiro, o que é necessário ser feito? Primeiro, é necessário ser definido uma quantidade máxima de dados de inputs que vão ser fornecidos para o modelo, e aí especificar de onde que esses dados vão vir, que é do dataset que os autores criaram, o Cold Parrot, e aí é preciso carregar esse dataset, como eu falei, a gente vai carregar eles através da técnica de streaming, porque é a técnica mais fácil de carregar quando você está com uma restrição de armazenamento, e tem que transformar esse dataset em um elemento iterador. Depois a gente tem que criar uma função de alimentação para esse dataset que seja baseada em batch de inputs que vão ser fornecidos. Aqui os autores criam uma função que fornece de 10 que são batches de 10 em 10, e aqui eles estão pegando apenas o conteúdo de cada elemento do GitHub que eles extraíram lá do repositório. E aqui é a função que realmente treina o tokenizador. Aqui é o iterador, que vai fornecer os batches de 10 em 10 para o modelo treinar. Aqui a gente tem que especificar um vocabulário alvo, ou seja, quantos tokens a gente quer que o nosso modelo crie. A primeira tentativa dos autores é de 12.500 tokens, e você tem que especificar também, pelo menos, um vocabulário base, que a gente está começando com, então, um vocabulário base de 256 caracteres Unicode do algoritmo BPE. E aí eu treinei esse modelo a partir disso, demora alguns minutos, e depois disso fui avaliar esse modelo. Aqui eu estou pedindo para ele me mostrar quais foram os primeiros tokens gerados a partir depois dos 256 primeiros caracteres que já estavam no nosso vocabulário, que é o vocabulário inicial, eu estou pedindo para ele me dar os próximos caracteres que foram criados.
E aí eu achei que uma coisa muito legal é que começa já com os caracteres de indentação. São os primeiros caracteres gerados. Todos esses aqui são espaçamentos, justamente para mostrar a hierarquia dos códigos em linguagem Python. E aí os próximos são, por exemplo, re, on, in. Aqui é uma linha nova com uma grande quantidade de indentação, or. Esses aqui são os primeiros tokens que foram gerados, self, me, all. E aí eu pedi depois para me dar os últimos tokens a serem gerados. E uma coisa também que eu achei ótima é que todos esses tokens aqui, nenhum deles tem a ver com as palavras-chave do Python em si, que é uma coisa que a gente não quer que os últimos tokens a serem gerados, ou seja, os que têm menos frequência, justamente sejam palavras-chave do Python. Isso aqui são geralmente palavras, o que dá para entender daqui, interpretar, que são palavras que provavelmente estavam nos comentários dos códigos. E aí eu pedi de novo para o modelo gerado tokenizar aquele código super simples da função do Hello World, para a gente ver como é que fica. E ele consegue fazer uma boa tokenização da função, só que aqui a gente pode ver que tem alguns problemas. Que, assim, de repente, para gerar linguagem Python não é tão problemático assim, mas é uma coisa chata, que é as palavras do inglês estão segmentadas. Say, na verdade, é S e A depois, como o world também é espaço, were e LD no final. E aí, também tem uma outra questão que é delicada, que é, eu pedi aqui para o Python me dar todas as palavras-chave da linguagem. E aí depois eu pedi para ver se essas palavras-chave estão nos tokens gerados, no vocabulário de tokens gerados. E a gente tem 3 palavras que não estão lá. Então, o que os autores propõem? Eles propõem a treinar de novo um modelo maior para ver se a gente consegue resolver esse tipo de situação. E aí é isso que a gente fez. Dessa vez, eu estou provendo para o modelo 200 mil códigos do GitHub e especifiquei um vocabulário-alvo de tokens de 32.768 tokens. De novo, aquela questão do múltiplos de 8 por causa do mapeamento Unicode. E aí treinei, isso demorou um pouco mais, e, enfim, depois fui avaliar o modelo. Os últimos tokens do modelo continuam sendo tokens que não tem nada a ver com a linguagem Python, o que é ótimo. Então aqui ele está funcionando bem. E agora, quando eu peço para ele tokenizar aquele input da função da Say Hello World, ele não está mais segmentando as palavras do inglês. Agora o world tá juntinho aqui como say também. Então dá para ver que esse modelo já está funcionando de uma forma melhor. Da mesma forma também que dentro da lista de palavras-chave do Python, agora a gente só tem uma palavra que não está no nosso vocabulário, que é non-local. Mas não é uma palavra muito usada, então os autores falam que não há um grande problema nisso. E aí decidem seguir com esse modelo. Eu resolvi também utilizar os meus dados para tentar criar meu próprio tokenizador para não só seguir os passos que os autores estavam fazendo. Tentei fazer uma coisa minha também. Eu peguei todas aquelas minhas postagens que eu dei upload para o hub do Hugging Face e tentei criar um tokenizador da mesma forma. Eu queria ter um novo repositório para não dar problema. E aí, para ficar mais fácil, eu armazenei essas postagens como arquivos TXT mesmo, não como arquivos JSON. Mas não fez nenhuma diferença. Aí aqui foi eu passando todos os arquivos para o novo repositório. Escolhi um tokenizador igual que os autores escolheram, que é o GPT-2. Aqui foi para streamar os meus dados. A minha length está muito menor do que a dos autores, porque é 74, porque eu tenho 74 arquivos de 74 usuários diferentes. Fiz uma função iteradora para fornecer os batches para treinar o tokenizador. Só que em vez de definir batch size 10, em vez de colocar 10 inputs de cada vez, eu resolvi colocar um só porque eu tenho muito menos dados. Então, eu achei que seria melhor colocar de um em um. Isso aqui eu resolvi dar um exemplo de o que é uma postagem que eu tenho. Isso aqui é uma postagem de um usuário, é só um post normal da plataforma social Reddit, a pessoa está discutindo
coisa sobre período menstrual, esse tipo de coisa. Como eu falei, eu peguei todas as postagens de usuários, então vai, tipo, desde discussão sobre futebol, a jogo, a vida pessoal, aí, enfim. Defini um vocabulário base, que são os 256 caracteres do mapeamento Unicode do BPE. E aí depois chamei a função train from iterator com esses meus dados e estabeleci um vocabulário alvo de 10.000 tokens. Treinei o tokenizador e aí pedi para ele me dar quais são os primeiros tokens depois dos 256 primeiros do vocabulário inicial. Vixe, peraí. E aí o que acontece? Esses aqui são os primeiros tokens. Tem muito token aqui que é meio idiosincrático, como espaço T, espaço A, IN, TH, mas tem alguns que fazem muito sentido, como ING, o sufixo do inglês, o token 266, que é o the, and, ele gerou esses tokens aqui. Uma coisa que eu achei interessante, também tem palavras como, por exemplo, at, preposições e por aí vai. And, então ele conseguiu gerar tokens que eu acho que assim fazem sentido para o processamento de postagens em língua natural mesmo, não numa linguagem de programação. Esses aqui são os últimos tokens a serem gerados pelo tokenizador. Então são palavras inteiras como conspiracy, ridiculously, comprehension, resembling, todas essas. Eu acho que uma coisa legal para apontar é que o modelo não conseguiu gerar o meu alvo de tokens, que era 10.000. Ele chegou até 4.373. E aí eu fui pesquisar por que isso aconteceu, e é porque realmente eu não tenho tantos dados quanto os autores, então eu precisava de mais dados para ele conseguir gerar mais tokens a partir das frequências. Então os meus dados o algoritmo com os meus dados só consegue chegar até 4.373 tokens. E aí depois aqui eu pedi para o algoritmo, eu peguei na verdade qualquer postagem do Reddit, eu fui lá na página inicial do Reddit, copiei, colhei o primeiro post que eu vi, coloquei aqui e pedi para o algoritmo novo tokenizar esse post, e ele tokenizou, ele pegou algumas palavras tipo foot, mas não pegou a palavra inteira, porque deveria ser footballer, né? Aí, assim, esperava-se que pegasse pelo menos o futebol, mais o ER, mas pegou, por exemplo, one, first, contract virou cont, R, act, was, é uma palavra inteira aqui, mas achei que foi uma coisa legal de ver. É uma postagem sobre o Lionel Messi. E aí, enfim, depois que você tem o seu modelo tokenizador treinado, o que você tem que fazer? O melhor a se fazer é você também salvar esse modelo tokenizador no hub do Hugging Face. Para fazer isso também é super simples. Primeiro você tem que logar de novo no hub do Hugging Face, que foi uma coisa que a gente já fez. É só que eu já mostrei como é que faz. É só você chamar essa função aqui e aí você coloca o seu Access Token que você cria lá nas suas configurações da sua conta do Hugging Face. Você estabelece o nome para o modelo, estabelece uma organização se você quiser. Os autores estabelecem a organização do Transformers Book, né? Mas aqui por exemplo, se eu for salvar o meu modelo não é necessário, eu só preciso salvar ele no meu usuário. E aí você envia para o hub o seu modelo treinado, o seu tokenizador treinado a partir da função push to hub e fornece o nome que você escolheu para o seu modelo. Caso você queira carregar um tokenizador, é só você chamar assim, o tokenizador que nem a gente fez com todos os modelos até agora, como por exemplo quando a gente chama o GPT-2 do From Pre-trained, só que você vai chamar o modelo com o endereço que você salvou. Eu deixei essas funções aqui, todas essas coisas aqui como coisas genéricas para quem quiser para quem quiser testar ou treinar, mas eu também resolvi fazer isso com o tokenizador que os autores forneceram. Então, enfim, eu fiz login lá no hub do Hugging Face, estabeleci como modelo o Code Parrot, que é o modelo que é o tokenizador dos autores, a organização deles, e aí resolvi carregar o tokenizador deles, fiz a mesma coisa, a mesma função, para ver se teria o mesmo comportamento do tokenizador que a gente treinou até agora aqui na demonstração, e pedi para ele me dar os tokens desse tokenizador, e justamente ver um funcionamento normal, ver os mesmos tokens, está funcionando da mesma forma do que o tokenizador que eu acabei de mostrar o treinamento dele. E
É isso. O último slide era só o slide sobre a próxima aula, que a próxima aula vai ser sobre o treinamento do modelo com o Jorge. Aí ele vai mostrar para vocês como é que a gente treina agora um modelo Transformer com esse tokenizador que a gente treinou até agora. E essa aqui é a referência, que é a referência do livro. Ao longo dos slides também, quando eu usei alguma referência, como por exemplo o hub do Hugging Face, ou então até esse vídeo aqui, tem Uhum. tudo aqui nos hiperlinks. E é isso. Essa é a apresentação dessa primeira parte.